Boa noite! Este é o seu Notícias Diárias, oferecido a você pelo RBTI no programa América Legal, com notícias fornecidas pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros. Brasileira morre em Londres por negligência médica. A brasileira Vanessa Marque, de 23 anos, chegou a Londres com fortes dores na perna. A jovem, que estava com visto de turista, teve atendimento médico inicial negado na rede pública britânica e morreu de trombose em um hospital pouco mais de um mês depois. O Ministério da Saúde britânico informou que a legislação do país estabelece que os clínicos gerais do Sistema Público de Saúde podem atender gratuitamente a pacientes com visto de turista, porém não são obrigados. Segundo o Ministério, se optarem por não prestar atendimento gratuito, devem pelo menos oferecer ao paciente a possibilidade de pagar pelo tratamento. Comunidade brasileira na Espanha mais que dobrou em 3 anos. Nos últimos 3 anos, o número de imigrantes do Brasil na Espanha mais que dobrou e continua aumentando. Segundo estatísticas da ONG SOS Racismo, em 2005 havia cerca de 30 mil brasileiros na Espanha. Em 2007, esse total chegou a 80 mil. Um aumento de 166%. As estatísticas do Itamaraty apontam para um total ainda mais elevado, de até 115 mil brasileiros vivendo na Espanha, a maioria em situação ilegal. Doenças alérgicas se agravam na primavera. Olhos lacrimejantes, coriza, espirros e prurido ocular, nasal ou na garganta. Apesar de parecer gripe, esses sinais podem indicar alergia ao pólen, uma doença comum nessa época do ano, conhecida como polinose. Essa doença se manifesta principalmente em dias ensolarados, quentes, secos e com vento. Na primavera, época da polinização das flores, o pólen fica disperso no ar, causando irritação em quem é alérgico. Segundo o médico Edilson Correia de Moura, nesse período, alguns cuidados devem ser tomados para que as inflamações não aumentem, se transformando em sinusite, por exemplo. Segundo ele, manter as janelas fechadas à noite e utilizar aparelhos de ar-condicionado com filtro são medidas essenciais para quem sofre com alergia. Além disso, é importante ter em mente que alguns fatores agravam o quadro, como fumaça de cigarro e roupas úmidas. Ao sair de casa, óculos de sol são bons companheiros para evitar o impacto do pólen nos olhos. O médico explica que cuidados com o meio ambiente, alimentação saudável, melhores condições de trabalho e lazer também fortalecem o sistema imunológico para que as doenças respiratórias não afetem o organismo. A alergia se transforma em rinite inflamatória e, por esse motivo, o indivíduo deve procurar ambientes saudáveis. É preciso se adequar ao universo em que se vive, dentro das características possíveis. Ambiente propício a micro-organismos pioram a inflamação, a congestão nasal e o aumento de secreção, estimulando a tosse. No sistema respiratório, a alergia pode manifestar-se como uma doença alérgica no nariz, rinite alérgica ou nos pulmões e vias aéreas, asma ou hiperreatividade brônquica. Os sintomas são principalmente prurido ocular, olhos lacrimejantes e coriza. As pessoas alérgicas ao pólen devem adotar alguns cuidados simples para preservar seu bem-estar. Confira algumas dicas. Mantenha as janelas do automóvel fechadas. Permaneça o maior tempo possível dentro de casa durante os dias de maior concentração polínica, ou seja, naqueles ensolarados, quentes, secos e ventosos. Ao sair, use óculos de sol para diminuir o impacto de pólen nos olhos. Evite andar de moto ou bicicleta sem proteção para os olhos. Tome banho à noite e lave os cabelos, a fim de evitar a deposição de pólens no travesseiro e na cama. Este é o seu Notícias Diárias, oferecido a você pelo RBTI no programa América Legal, com notícias fornecidas pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros. E a gente se vê amanhã. Até lá!